tudo bem? Vamos falar hoje sobre fraude à partilha no divórcio. Como é que isso se dá na prática? Quando a gente fala que o homem passou a perna na mulher, e aqui eu tô aproveitando para trazer um conteúdo educativo acerca do caso que veio à tona essa semana de uma das nutricionistas mais sucedidas do país, que confiou a administração do seu dinheiro ao marido. Ela produzia, ela era a cabeça que fazia o dinheiro e ele era quem administrava. Eles não eram casados, eles só tinham uma união estável. E aqui entra um ponto que essa administração do dinheiro correu frouxa. Para você que está passando por isso, é isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Se inscreve, deixa o like e me segue nas outras redes sociais. Eu adoro a nossa troca aqui pelo YouTube. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Carolina Sanches, eu sou advogada aqui em Goiás. Bora pro conteúdo. É o seguinte, só para contextualizar para quem caiu aqui de paraquedas, vamos lá. Existia um casal jovem, bem-sucedido, vou deixar a foto deles aqui. Ela, uma nutricionista que já passou fome, fez milhões online, e tinha uma união estável não reconhecida em cartório com seu marido, que era médico, Dr. Antônio Neto Dourado. Apesar dele ser médico, o que muita gente também às vezes acha que o médico ganha milhões e tal, ela como nutricionista sempre ganhou muito mais do que ele. E em um dado momento dessa relação, ela confiou a ele a administração dos seus milhões. E agora veio à tona inúmeras traições por parte dele com garotas de programa e alguns desvios milionários, que quando ela viu, notícia que dizia que ela achava que tinha 9 milhões e quando foi ver tinha 500 mil reais na conta. É de desesperar ou não? É. E aí o que a Lara fez? Ela foi para a rede social e colocou tudo que estava acontecendo com ela. O ponto desse vídeo é o seguinte: como que se dá a fraude à partilha no divórcio? Você tem uma das pessoas que, vendo que essa relação vai degringolar, começa a fazer doação para terceiro, começa a jogar dinheiro para offshore. O que é offshore? São paraísos que recebem dinheiro fora do seu país, no intuito normalmente de uma redução de carga tributária. E quem tem dinheiro tem acesso a isso com muita facilidade, tá? E essa pessoa começou a fazer doações, começou a abrir empresas, começou a mandar dinheiro para fora. E quando você constitui, quando você é sócio de uma sociedade empresária, você tem uma certa liberalidade para ações imobiliárias. Você não precisa da anuência do seu cônjuge para assinar, vender, receber e permutar bens. Aqui está o ponto. Quando a parte, vamos chamar assim, eu tô chamando inocente só por uma questão jurídica, tá? Quando a parte se dá conta, o dinheiro foi todo embora. Como é que funciona essa comprovação de fraude na partilha no divórcio? Exige quebra de sigilo bancário de ambas as partes, exige pesquisa e atenção e muita diligência por parte do advogado que vai pegar uma causa nesse sentido, porque o processo judicial não tramita na mesma velocidade que quem foi lesado precisa que ele tramitaria. Então não é uma causa simples, não é uma causa fácil de comprovar. Um outro ponto que eu acho muito importante salientar: as pessoas endeusam algumas profissões. Aqui no escritório a gente teve um caso de um médico que passou por um processo de divórcio. A ex-mulher achava que o médico era milionário. Socialmente, as pessoas pensam que essa pessoa ganhe muito, alfira muito. Esse tipo de processo não adianta você imaginar, tá? Isso tem que ser comprovado. O processo judicial, para quem passa por isso, ele é penosíssimo. Por quê? Por mais que a Lara tenha comprovação das garotas de programa, dos desvios milionários fraudulentos, o fato de ir na delegacia não a resguarda em termos tributários, em termos monetários, tanto que quando ela se deu conta, os milhões foram gastos. E aí? E outra coisa, vamos supor que a partilha da Lara Nesteruk girasse em torno de 9 milhões. Eu tô trabalhando aqui, gente, só com o que tá na mídia, tá? Esses valores todos são fictícios, eu não vou me delongar pesquisando
E até porque o processo também corre em segredo de justiça. Então, quando você vê um advogado falando que teve acesso aos autos e divulgando coisas, corra desse profissional, porque seria ético da minha parte falar aqui que eu tive acesso e nem expor a intimidade de alguém. Vamos supor o seguinte, para quem está em união estável, a gente tem que saber o começo da união estável e o final dessa união estável. Onde que foi o ponto final? Até o final aqui, haverá uma partilha igualitária de bens, é no 50-50, 50-50. Ainda que ela fosse a cabeça e que ele só administrasse, ele tem direito a 50%, não há possibilidade de fugir dessa meação, tá? E ela tinha consciência disso, tanto que em inúmeros podcasts, inúmeras entrevistas, ela sempre argumentou que ela entrava numa relação para isso. Enfim, acontece que, ainda que ele tenha sido sacana, ainda que ele tenha passado a perna nela em alguns milhões, em termos processuais, por mais que o judiciário esteja cada vez mais atualizado com mecanismos para resguardar e para inibir essa transferência automática de valores, isso não é rápido. Porque até que você consegue recuperar esse dinheiro, você já foi muito lesada. No caso da Lara, uma notícia que eu vi é que ela achava que foi apurado, que ela tinha 9 milhões e que ele desviou 7. Então, como que funciona isso na prática? Se tinha 9 milhões e ele desviou 7, qual era a parte dele nisso? 9 divide por 2 dá 4,5. Eu tô igual a Dilma aqui, gente. 9 divide por 2 dá 4,5. Qual era a parte cabível a Lara? 4,5. O que a Lara identificou que tinha sobrado para ela a princípio, né? Eu tô trabalhando com fofoca. 500 mil reais. Então ela precisa correr atrás de 4 milhões. Por quê? Os 4,5 já era dele. Se ele queimou, era dele de fato. E aqui a gente não pode confundir fraude à partilha no divórcio com fraude a inventário ou a sucessão, tá? São institutos jurídicos diferentes, com regras próprias. Não adianta ficar consultando, jogando no Google tal coisa e achar que isso é uma resposta plausível, porque cada caso é um caso, beleza? Eu cheguei a comentar nesse vídeo que eu ia falar sobre o exposed. O que é o exposed? É a lavação de roupa suja que ela acabou fazendo por meio das redes sociais dela. Num processo de divórcio, é vantagem você ir para a rede social lavar roupa suja? Isso te ajuda? Ou isso te prejudica em um processo judicial? Muitas vezes isso vai te prejudicar. Por quê? 1, você não é a Lara Nesteruk. 2, dificilmente alguém aguenta só o processo judicial. Piorou a exposição da rede social. Então, a princípio, como eu tô falando aqui de maneira geral, a minha orientação nunca vai ser para alguém se expor numa rede social e jogar e lavar essa roupa suja. Eu não vou conseguir um acordo jogando as mazelas no ventilador, para falar bonito assim. Então, não é dessa forma que eu consigo. A Lara está como figura pública online há muitos anos. Então, ela aguenta o rojão. O processo judicial em si já é penoso o suficiente. Então, assim, não queira tomar a Lara Nesteruk ou o divórcio dela como exemplo para você, porque não é vantagem. O desgaste, o empenho psicológico num processo de divórcio, ele já é muito grande para todas as partes. Ainda mais quando você vai para a rede social lavar essa roupa suja toda. O seu desgaste psicológico, ele ainda é muito maior. Já não basta o desgaste financeiro, o desgaste emocional. Só quem já passou por um divórcio sabe o tanto que é penoso, é ruim. Ninguém acredita numa relação para normalizar o término daquilo. É sofrido. Não tome a Lara Nesteruk como exemplo, como parâmetro para você. Você não aguentaria a metade do que ela aguenta online. Então, assim, tenha muita cautela num processo de divórcio que envolva violência patrimonial, que é o caso dela, porque ela foi lesada, ele
pelos áudios a gente percebe que ela sofreu uma manipulação psicológica para que ela talvez até o incluísse como administrador das empresas, para que ele passasse a ter essa liberdade de negociação, de transações. Então, assim, não se compare com a Lara Nesteruk e não tome o processo dela como exemplo, tá? Maria da Penha não elenca só violência física como forma de violência, e o caso dela é um caso emblemático no sentido de trazer luz para inúmeras formas de violência. Aqui a gente fala de gaslighting, aqui a gente fala de violência patrimonial, aqui a gente fala de violência moral, que sempre, o cara quiser te lesar, ele vai falar para você que você está louca. Apesar dele ter atitudes conflitantes, apesar dele mudar de comportamento, ele faz com que você questione o seu. Então, muito cuidado. Isso é muito comum. E a violência patrimonial, a violência moral, ela não acontece só na periferia. Uma pessoa bem-sucedida, estudiosa, esclarecida e milionária, como a Lara Nesteruk, também esteve sujeita a esse tipo de violência. Então, assim, se atente. Gravei um vídeo anteriormente, vou deixar aqui nos cards, falando sobre a mãe solteira e recebi alguns comentários falando que também existe mulher sacana. Sim, existe. Mas quando a gente fala de violência patrimonial, violência moral e essa manipulação que ocorre nas relações, a gente vê homens fazendo isso de maneira muito fácil. Então, assim, o meu vídeo é no sentido de não fomentar a fofoca. Eu não gostaria de estar aqui comentando sobre a mazela nesse divórcio da Lara Nesteruk, porque eu sou fã dela há muitos anos. Então acaba que talvez a minha opinião fique um pouco enviesada, mas é no sentido de trazer clareza e jogar luz para muito mais mulheres que podem ser beneficiadas com uma análise de caso como o dela, tá? Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Eu adoro a nossa troca aqui no YouTube. Se inscreve, deixa o like e encaminha esse vídeo para quem você sabe que precisa de ajuda. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!